Olá! Muita gente tem conhecimento da ferramenta filtro, mas poucas pessoas sabem utilizar a ferramenta filtro avançado. E é isso que nós veremos nesse vídeo, a partir dessa base de dados que tem o nome de determinadas seguradoras na coluna A, o patrimônio fictício delas na coluna B, se elas estão classificadas como grande porte ou pequeno porte na coluna C, o estado delas do Brasil, o estado onde elas estão sediadas no Brasil, e o lucro fictício delas do ano de 2018. A ferramenta filtro avançado, ela fica aqui dentro da guia dados, dentro de classificar e filtrar, nesse botãozinho aqui avançado que fica do lado do filtro. Mas antes de nós aplicarmos essa ferramenta, é necessário que nós definamos quais são os filtros que nós vamos aplicar dentro dessa ferramenta, que nesse caso, para fins de exemplo, eu quero aplicar o filtro de seguradoras que sejam de grande porte e atuem no estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou copiar aqui, olha, tanto as células C1 e D1, que tem o nome das colunas, aqui para o lado, para minha coluna G e H. E eu vou escrever aqui os meus critérios, que serão grande porte e RJ, ou seja, eu quero fazer um filtro e ficar apenas com as seguradoras que são de grande porte e do Rio de Janeiro. Então vamos lá para a ferramenta filtro avançado. Primeiro eu tenho que escolher se eu vou aplicar o meu filtro avançado na lista onde estão os meus dados, ou seja, no próprio local onde estão as minhas informações, ou se eu quero aplicar o meu filtro e copiar as minhas informações para outro local, que é essa minha segunda opção aqui, copiar para outro local. Mas, inicialmente, eu vou trabalhar com a primeira opção, que se chama filtrar a lista no local. E essa opção, ela faz com que o nosso filtro avançado seja muito semelhante para quando a gente utiliza um filtro normal, que muitas pessoas já estão acostumadas a utilizar. Primeira coisa que nós devemos fazer agora é escolher o intervalo da lista de dados, que nesse caso são os dados que vão desde a coluna A até a coluna E dessa planilha. Depois, o intervalo onde estão os critérios, que é esse intervalo aqui, olha, que tem o nome das colunas da minha tabela e o critério que eu estou aplicando, ou seja, seguradoras de grande porte que atuam no Rio de Janeiro. Então, quando eu tenho aqui uma informação do lado da outra, isso significa E. Então, seguradoras que são de grande porte e do Rio de Janeiro. E vou dar OK. Vejam o que foi feito. Ele já aplicou o meu filtro avançado no próprio local onde estão os meus dados. Então, ele já fez aqui, ele mostrou que as seguradoras que são de grande porte e do Rio de Janeiro são HDI Seguro e Generali Seguro. Se agora eu quiser desfazer esse filtro avançado, basta eu vir aqui em cima na minha guia dados e apertar aqui nesse botãozinho limpar. E ele já vai limpar todo o meu filtro avançado. Mas digamos que agora eu queira aplicar o meu filtro e copiar os dados que foram filtrados para outro local. Por exemplo, para outra aba. Então, eu tenho que iniciar o meu filtro avançado já com a aba para onde eu quero copiar os meus dados aberta. Mas agora eu vou mudar um pouquinho qual vai ser o meu filtro avançado. Digamos que eu quero escolher apenas as empresas que são de grande porte e do Rio de Janeiro, e eu quero também fazer uma outra seleção, que sejam empresas de pequeno porte e de São Paulo. Como que funciona isso? Quando eu coloco várias colunas aqui, olha, uma do lado da outra, com vários critérios diferentes, que nesse caso foi porte da seguradora e estado, e aqui embaixo, no local do meu critério, eu coloquei grande porte e RJ, isso significa que o meu filtro vai ser grande porte e Rio de Janeiro. E se eu for colocando outros filtros abaixo dessas colunas, significa ou. Então, a minha busca vai ser por empresas que sejam de grande porte e do Rio de Janeiro, ou empresas que sejam de pequeno porte e de São Paulo. Então, acredito que ficou claro. Quando eu vou colocando colunas ao lado e vou colocando informações nessas colunas, significa E quando eu vou colocando informações abaixo, significa
Ou vamos fazer esse teste aplicando o filtro avançado em uma outra aba. Então, eu vou chegar aqui, ó, filtro avançado. Agora eu vou escolher copiar para outro local. Quando eu coloco copiar para outro local, se esse local estiver em outra aba, eu tenho que estar com essa outra aba aberta no momento de eu selecionar a ferramenta filtro avançado. Então, vamos lá. Intervalo da lista. Eu tenho que vir aqui na minha aba onde estão os meus dados, desde a coluna A até a coluna E. Os meus critérios, eles estão aqui na aba filtros, e agora os meus critérios eles vão desde a G1 até a H3. E o local onde eu quero colar os meus dados. Nesse caso, o meu local ele tem que estar aqui dentro dessa aba Filtro Avançado 1, que foi onde eu selecionei a ferramenta Filtro Avançado. Eu vou escolher colar as informações filtradas através do meu filtro avançado aqui na minha célula A1. E vou dar OK. Vejam que ele já trouxe todas as informações para cá, para essa outra aba, que é algo muito interessante. Muitas vezes a gente quer aplicar um filtro e já jogar para outro local. Isso a gente pode fazer de forma simples, utilizando filtro avançado. Com a ferramenta filtro, a gente teria que aplicar o filtro, depois copiar os dados e depois colar em uma outra aba. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.